Muito boa noite, estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate. As meninas ganharam, os meninos ganharam. O tema Neymar está muito forte e os jogos do final de semana decepcionaram, menos o Santos, que ganhou agora há pouco. 4 gols no jogo do Santos, o resto uma decepção, falta de gols, falta de criatividade, mas o Palmeiras ganhou e é líder, continua cada vez mais se firmando lá em cima. Muita coisa legal pra gente conversar, intervalinho rápido e já voltamos. Olha, aviso pessoal, nós estamos chegando, tem muita coisa legal. Hoje tem aqui perito facial, advogado criminalista, Edilson Capetinha, a coisa vai pegar, voltamos já. Ok, de volta com Mesa Redonda Futebol Debate. Olha, vai ser um programa muito especial. Avise seus amigos, compartilhe, hashtag Mesa Redonda. Nós vamos olhar esse problema Neymar, essa situação Neymar, por uma ótica absolutamente profissional, não só jornalística, mas com um perito facial, que é o Vitor Santos, que é um mega especialista, mais de 1,5 milhão de seguidores em redes sociais. Ele detecta a verdade ou mentira através da conversa com as pessoas. É sensacional, vocês vão acompanhar, vocês vão gostar muito. Vou fazer até alguns testes aqui, tem uns caras aí que contando história e tal. Nós vamos ver. Tô aberto ao público, irmão, comigo não tem essa não. Eu não falei nomes, não citei. Já você olhou pra mim. Não citei nome. O nosso querido mestre, um dos maiores advogados criminalistas do Brasil, Joseval Peixoto, vai dar a visão de um profissional de jornalismo, claro, mas também de um profissional de direito, o que pode acontecer, como é que a situação rola. E vamos falar de bola com o nosso Edilson Capetinha, homem de Copa do Mundo, campeão do mundo, além dos campeões mundiais Vampeta, Miller, do nosso Celso Cardoso, do nosso Chico Lang e da nossa Michele Janela. Boa noite, Michele. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite para você que está em casa curtindo Mesa Redonda Futebol Debate. Atenção, para você ganhar os presentes que a gente tem aqui essa noite, você tem que participar através da hashtag Mesa Redonda. Você também pode mandar uma mensagem para nós pelo WhatsApp 11 99479 1633. Manda foto com a gente. Você que tirou foto comigo hoje na festa junina, pode mandar, acho que é seu Edir, né? Pode mandar imagens aqui do programa, perguntas para os nossos comentaristas, para os nossos convidados, tá bom? Hashtag Mesa Redonda e WhatsApp 11 99479 1633, é esse o número? Esqueci, Rodolfo, o número deu um branco, 99479-1633. Olha as nossas redes sociais, @Mesa Redonda, Twitter, youtube.com/Mesa Redonda, nosso canal, e o aplicativo da TV Gazeta. Se assiste também pelo aplicativo o nosso programa de qualquer lugar do planeta Terra. E a enquete que está lá no ar, no site gazetesportiva.com, é a seguinte: na Copa América, sem o Neymar, a seleção é a grande favorita ao título ou é apenas coadjuvante? Hoje teve um resultado maravilhoso, mas foi contra Honduras. E aí, isso considera-se ou não, tá bom? Participe. Ah, os presentes, esqueci de falar aqui, ó, tanta coisa pra falar. Essa não, que é minha blusa. Camisa do Audax, que o Vampeta trouxe de presente pra gente, tá aí, é número 9. E o tamanho é, deixa eu ver se é o tamanho do Flávio. É GG, é o tamanho do Flávio. Parece a do Liverpool. Tamanho 9. Nós vemos que o Flávio tá emagrecendo, né? Vamos falar a verdade. Temos aqui camisa do Santos, oficial, lindíssima. Essa é tamanho G. É o tamanho do Primo. Tá acho que o Primo tá mais pra GG. E a bola? Ai, a bola caiu. O Miller derrubou Você a bola. sumiu, sabia? Hã? Sumiu, desapareceu. Sumiu, a bola tá aqui. Não, você sumiu, não a bola. Eu sumi? É claro. Ah, eu fiz um passe de mágica. Ô, Miller, vê se essa bola é boa aqui pra gente, aqui, ó. Opa! Olha só. Ó. Cadê o Dilson? Cadê o Dilson? Cadê o Dilson? Capetinha, vem. Vamos ver se vocês são bons Já nessa cai. conversa. Vamos ver. Vai. Não deixe no Celso que já viu, Os né? caras são apenas campeões do mundo. Olha só, 3 brincando. Acho que a bola é boa, Olha. hein, gente? Olha. Bola autografada por... Michele! Muito bom. Ao vivo é bom, hein, Flávio? Pessoa, Ninguém é campeão do mundo à toa, né? Não foi gravado, não. E sem ensaio, hein? Aqui assim, ao vivo, beleza? Então vem com a gente, hashtag Mesa Redonda nas redes sociais pra você ganhar todos esses presentes. Legal. Bom, ele já mostrou, a habilidade a gente já conhece, tem uma história no futebol muito legal. Edilson Capetinha, nosso convidado. Vamos ver. Primo! Edilson da Silva Ferreira, o Edilson Capetinha, nasceu em 17 de setembro de 1970, em Salvador, capital da Bahia. Começou a ganhar destaque no futebol pelo Guarani no início da década de 90. Foi ídolo de 2 das maiores torcidas da cidade de São Paulo. Primeiro no Palmeiras, onde ganhou tudo no biênio 1993 e 94.
E depois no Corinthians, onde venceu os brasileiros de 1998 e 99. Além do Mundial de 2000 e das polêmicas embaixadinhas na final do Paulista de 1999, justamente contra o antigo clube. Pela seleção brasileira, Edilson fez parte do elenco campeão da Copa do Mundo de 2002. O atacante também vestiu a camisa de clubes tradicionais do nosso futebol, como o Flamengo, Cruzeiro, Vitória, Vasco da Gama e o Bahia, onde pendurou as chuteiras em 2010. Mas 6 anos depois voltou a jogar, dessa vez pelo Taboão da Serra em curta passagem. Edilson Capetinha é hoje um dos convidados do programa Mesa Redonda. E bem-vindo, Que Edilson. alegria. Boa noite, prazer te receber aqui. Boa noite a todos. Está aqui ao lado do meu irmão Vampeta, do meu amigo Mira, né, que eu fiz dupla de ataque. Continuo fazendo, né, de vez em quando aí. É muito legal. Vai passando um filme na cabeça, né? Eu queria agradecer a Gazeta, porque aqui foi a primeira emissora, em 92, o doutor Marco Aurélio Cunha, né, era médico do Guarani. Em 92, a primeira emissora que abriu as portas para mim, que eu vim dar uma entrevista, que as pessoas passaram a me conhecer, foi aqui na Gazeta Esportiva. Eu participei desse programa. E hoje passa um filme na minha cabeça e é muito legal, né? Quando você está começando a carreira e tem uma oportunidade como essa, de um programa aqui tão bem conceituado. E depois de tanto tempo, ainda continua aqui, né? O Flávio é um privilégio. participou do Mesa Redonda, era com o Roberto Avalone, comando do Roberto Avalone, e eu me lembro muito bem. Logo em seguida, passaram-se 2 ou 3 semanas, ou um mês, logo ele foi para o Palmeiras. Né? É verdade, Logo pro verdade. Palmeiras. Queria agradecer, né? Pô, e veio desinibido, o garoto... Eu também, a primeira vez também, quando eu vim do PSV pro Corinthians, foi aqui também. Foi aqui, né? Que coisa. Pô, que legal. E sensacional o Edilson, o Carimbé, zagueiro do Real Madrid, né? procurando ele Quem até é hoje, né? Edilson? O cartão de visita foi uma canetinha. Mas aí ele já era consagrado. Quando ele veio aqui, ele estava no começo, humilde, simples, objetivo, claro. E olha, aonde ele chegou. Parabéns. Não, isso é legal pra caramba, porque no início de tudo fica todo mundo desconfiado, né? O que é que vai acontecer. Depois que acontece, as pessoas às vezes não têm gratidão também, né? De vir agradecer, de vir participar, né? Tem gente que quando recebe o convite, aí fica se esquivando. Todas as vezes que eu recebo o convite, Fabito, eu peguei ele no palco. Peguei no pulo. Hoje a boleirada tem medo de vir nos programas e some. Os caras simplesmente não existem. Eu falo, você pegar a maioria dos jogadores de time grande hoje e andar pela Avenida Paulista, não acontece nada. Ninguém sabe quem é. Vai achar que é ciclista de final de semana, ninguém sabe quem é. Olha, nós falamos sobre um perito facial. Conheça um pouco desta fera, nesta arte, que é uma arte. Perito facial. Vamos ver. Vitor Santos nasceu em Rio Claro, no interior de São Paulo. Dentre os heróis dele na ficção estão Sherlock Holmes e Batman. Criador do canal de YouTube Metaforando, com mais de 1 milhão de inscritos, ele é especialista em linguagem corporal e análises de microexpressões faciais. Através de uma técnica específica, apresenta o que poucas pessoas conseguem detectar. Já analisou personalidades em momentos críticos, como o goleiro Sidão, o governador de São Paulo, João Dória, o jornalista William Bonner, o presidente Jair Bolsonaro, além do craque Neymar e a modelo Nájila Trindade. Vitor Santos é hoje um dos convidados do Mesa Redonda. Obrigado, viu, Vitor? Você veio de Rio Claro para nos dar a alegria da sua presença e mostrar um pouco do seu conhecimento. Estamos aí, eu que agradeço o convite. Como o Edilson falou, um programa tão conceituado, agradeço mesmo a oportunidade de estar aqui hoje, falando um pouquinho sobre essa ciência e desmistificar, né? Como a gente estava conversando antes não é magia, é ciência, né? Muito a gente legal. vai deixar bem limpo isso. E o mestre José Val Peixoto com a gente também, que é nosso colega daqui de Gazeta, com o nosso querido Desafio ao Galo. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco a respeito do Galo e de direito criminal, do direito penal. Vamos ver como é que foi Santos e Atlético Mineiro. Um jogo que finalmente foi um jogo de futebol, com quatro gols marcados, com os times atacando. Um jogo de futebol, não um jogo de defesas. Vamos ver como foi. Acabou agora.
Vila Belmiro ao vivo, Jorge Sampaoli falando. Vamos lá com o Jonas Campos. Presión, lucha, sin juego. No se puede jugar con presión. E tampouco se pode obrigar a cambiar a realidade que está isso, Flávio. Jorge Sampaoli concedendo entrevista coletiva após a vitória do Santos por 3-1 para cima do Atlético Mineiro. Vamos ouvi-lo. Que estamos rodando con una diferente idea. Indudablemente que si la gente no tiene paciencia, esto se termina. Hoy, mañana, pasado. Entonces buscarán otra opción en la cual alguien le dé la posibilidad de ganar como sea. No sé cómo se gana como sea. De la única una manera que le puedo intentar ganar es jugando, como se jugó hoy. Después si se gana, o como se jugó en partido en el Pacaembu, que nosotros quisimos pasar de ronda y Mineiro se encontró con el triunfo. Y esta es la historia que lamentablemente la necesidad y la ansiedad y la ridiculez atentan contra el juego. Simple. Entonces, sí, vamos a intentar ganar como sea, vendremos con revólveres y mataremos a los rivales para poder ganar, así están todos contentos. Nosotros lo único que yo puedo decirle es que Santos va a jugar con la misma dignidad que jugó en el Pacaembu, con la misma dignidad y nobleza que jugó hoy, intentando jugar a la pelota, sin ningún tipo de presión. Y por ese camino vamos. Indudablemente si la propuesta se instala de esta forma, no tiene sentido que yo esté acá. No tiene ningún sentido porque es cuestión de tiempo, es cuestión de hoy, de mañana o de 3 partidos más. O sea, no tiene sentido potenciar el apuro. Entonces, ya digo, se cortará a lo mejor la ilusión que tengo yo de con buenos jugadores ver jugar bien a la pelota. Hoy vi jugar muy bien a la pelota, tratar muy bien a la pelota. Y lo disfruté. Y el otro día también disfruté el juego de Santos. No se ganó, porque el fútbol tiene esas cosas. Pero ya le digo, si yo tengo que decirle al hincha que yo voy a ganar como sea, no sé cómo es como sea. Yo voy a intentar ganar desde la nobleza del juego. Solamente eso. Sampaoli, boa noite, parabéns pela vitória. 2 questões, por favor. Primeira, se o jogo de quinta-feira fosse na Vila Belmiro, a situação do Santos teria sido outra? E a segunda questão, eu queria que você falasse sobre a declaração do Carlos Sanches, dizendo que ele tem que ser cobrado como meio-campista e não como atacante. E se você enxerga ele como meio-campista ou se você vai continuar colocando ele para ser atacante, por favor. Mire, primero le voy a responder de que el resultado para mí no tiene mucho que ver con el lugar donde jugamos. Nosotros hicimos unos primeros 20 minutos en el Pacaembu brillantes. Después dejamos de jugar y eso nos costó que el rival, que juega muy bien, se apodere del balón. En el segundo tiempo seguimos insistiendo. Fue el partido que más rematamos, inclusive creo que rematamos mucho más que este. Y no conseguimos tener eficacia. A veces la eficacia desnuda o por ahí hace desvanecer por ahí el análisis. Claro, porque el que pierde es el perdedor. Hoy no, el que pierde en realidad no es la persona que... no hay análisis para el perdedor. El perdedor es perdedor. Hoy pierde uno, un entrenador es perdedor, y gana uno es el ganador. No se analiza el juego en realidad, donde se puede ganar o se puede perder. O sea, es normal. Nosotros, ya le digo, no, me pondría mal a esta altura de mis años en el fútbol tratar de ganar de cualquier forma. Con respecto a Sánchez jugó en la misma posición que jugó en Ceirá. Seguramente le habrá incomodado la posición que jugó, porque a lo mejor no se sintió bien en el partido. Acá, en Santos, la idea de que todo el mundo conviva en cualquier lugar donde le toque y que juegue bien, el jugador que juega bien en todos lados. Esa es mi idea. Por eso, en todo mi entrenamiento trato de que cada jugador pase por todas las posiciones. Indudablemente con algunos se van adaptando mucho más, porque Pituca nunca jugó de 5 solo y ahora juega de 5 solo. Verísimo no jugó a veces de central marcador por derecha y ahora a veces lo hace. Algunos se adaptan y el que no se adapta no tendrá mucha estancia en este equipo, o por lo menos en mis equipos, donde para mí juegan de todo y tienen que tratar de hacer todo. Sampaoli,
Bom, vamos lá, só para rapidinho, para fazer mais ou menos uma tradução do que ele falou, com relação ao Carlos Sanches, que ficou com cornetagem, com trairagem, depois da eliminação. Trairagem, foi coisa de trair o que ele fez. Deu a cabeça do treinador. Ele disse que um jogador tem que jogar com uma visão de todas as posições do campo. Tem que se adaptar em qualquer posição. O cara não vai, ele não vai ficar fixo numa posição do campo, posição de movimento. Citou Pituca, estão alguns jogadores que se movimentam o campo inteiro. O cara não joga amarrado, nem com uma âncara nos pés. Disse que o jogo perguntaram se ele jogando na Vila, ele teria sido classificado. Ele falou que chutou mais, o Santos chutou mais a gol no jogo de quinta, no domingo, do que hoje. Na quinta-feira do que hoje. E acabou não conseguindo resultado. E a primeira resposta sobre sistema de jogo, e ele disse que para você ganhar o jogo, você precisa ter a bola. Não se ganha de qualquer jeito. E ele disse nessa primeira resposta, Flávio, que chamou muita atenção e que tem pautado todas as discussões sobre futebol bonito ou não, que se é para jogar de qualquer maneira, para ganhar de qualquer maneira, não faz sentido ele estar lá. Claro. A proposta dele é para jogar de maneira ofensiva e jogar com a bola nos pés e bonito. Ponto. Ganhar ou perder faz parte do jogo, mas essa é a proposta. E se ganha de todo jeito. Exatamente. Mas então, se é para jogar diferente, não faz sentido. Né? A mesma briga com relação, por exemplo, ao CSA, que joga todo atrás. O Vasco joga todo atrás, o Avaí, eles estão muito mal no campeonato. Lá embaixo. Não, deveriam reclamar. Deveriam pedir que ele jogasse ofensivamente. É uma questão de coerência. Se quem joga na frente tem que mudar o sistema para jogar atrás quando perde, quem joga atrás tem que jogar na frente. Não, mas ele falou isso do Sanches, Flavito, claro, porque o sistema, o método de jogo dele é dos jogadores para frente e se movimentando constantemente. É coisa da movimentação. Por isso que ele colocou o Sanches. Agora, é bem verdade também dizer que hoje ele jogou mais precavido em relação à quinta-feira passada. O Santos se expôs demais e o Xará, que é um bom jogador, muito rápido, ele no contra-ataque ele matou o time do Santos. Hoje não. Hoje o Pituca ficou mais centralizado. Vai acertando, né? Exatamente. E as finalizações, Flavito, do Santos encaixaram. Exato. E por isso que e as oportunidades criadas foram inúmeras. O Santos poderia ter vencido de 5-6-1, seria um placar normal. Perfeito. Claro. Edilson, aí, o que você pensa disso? Não, o Santos, você assistir e ver o Santos jogar, tudo pode acontecer, né? O Santos pode ganhar de 4, como pode perder também de 4, né? Porque você vê o time do São Paulo um pouco... É uma bagunça organizada, né? Porque não tem ninguém tem posição fixa ali. Eles expõem o time, né? Então, é legal de assistir. A gente que tem em casa, assim, é legal assistir o Santos jogar, porque os caras são atrevidos, ele dá confiança para os jogadores dele, todo mundo vai para frente, tem muitas oportunidades. Mas, assim, é uma incógnita a gente assistir o Santos jogar. A gente não sabe se naquela noite o Santos vai ter um resultado, né? Porque eles, do mesmo jeito que eles fazem muitos gols, eles também tomam muitos gols, porque eles jogam um pouco aberto, né? Mas é legal assistir o Santos. Agora, era melhor... Numa coletiva dessa, eu aconselho botar um intérprete, viu? Porque do jeito que ele falou ali, você só entende a última palavra dele, Pituca. Sanches. Lapelota. Porque você falando, beleza, você deu uma de intérprete aqui, você e o Miller. Mas a maioria da galera que ouve uma entrevista dessa não entende nada. Normalmente a gente escreve aqui, quando é gravado, a gente escreve. Gente, o São Paulo Futebol Clube não joga ofensivamente. Portanto, o São Paulo tem que estar muito bem. Ontem o São Paulo completou 7 jogos sem ganhar e foi um lixo de jogo. É saber dosar, Flávio. Olha, foi um lixo, mas olha, sabe lixo? Aquele jogo assim que você fala, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Então, acho que o São Paulo deveria começar a jogar ofensivamente, porque do jeito que tá feio. Vejam o pseudo-jogo de ontem. Ainda sem vencer no Brasileirão, o Avaí recebeu São Paulo na ressacada. Pato tentou inaugurar o marcador 2 vezes, a primeira de cabeça e a segunda cobrando falta, mas ambas as chances foram para fora. No segundo tempo, foi a vez de Reinaldo cobrar falta com perigo e o camisa 7 São Paulino tentar novamente de cabeça. O tricolor só chegava pelo alto. Nesse lance, o Bruno Alves fez o Vladimir se esticar todo para fazer a defesa. E o camisa 1 da equipe catarinense também evitou o gol São Paulino nesse chute de Reinaldo. Na melhor chegada dos donos da casa, Getúlio cabeceou e Thiago Volpe, seguro, fez a defesa.
Placar final, Avaí 0, São Paulo também 0. Já é o 5º, 6º jogo sem uma vitória, então lógico que é um sentimento amargo após o empate, né? Não era o que a gente esperava. Em alguns momentos do jogo a gente vai ter grande posse de bola, 70%, 80%. Teve tabelas, teve movimentação boa, mas falta finalizar mais, né? 3 chutes a gol foi o que teve no jogo de ontem. 2 do São Paulo, 1 do Avaí. O Santos hoje só no primeiro tempo chutou 17. Miller, e aí? Tem jeito? E aí, deixar bem claro, o Cuca não tem nada com isso, ele pegou o time agora. Não tem o que fazer, são 3 técnicos no ano. E aí, Miller? Olha, Flavito, eu disse anteriormente que o Cuca não ia ajeitar a equipe do São Paulo. Não é por incompetência, não, até porque ele é um bom treinador, já provou isso em várias equipes que passou. O problema do São Paulo é que os jogadores não têm confiança e personalidade para colocar na prática o seu futebol. O São Paulo é um time que joga sem meio campo. Ontem o Everton machucou, e já é a 3ª contusão dele. E ele tinha esse histórico de contusões no Flamengo, mesmo assim o São Paulo o contratou. Então foi culpa do São Paulo contratar um jogador que tem um histórico de lesão muito grande no clube anterior. O São Paulo, Flavito, eu não vejo muita expectativa de uma mudança radical, até porque o Cuca utilizou praticamente o mesmo time no jogo passado. E os jogadores, com o mesmo discurso ouvindo do treinador, eles não conseguem transmitir isso dentro de campo, aquilo que o treinador quer que eles façam. Você pode ver que o São Paulo ontem jogou mal contra um time que vai lutar para não cair, que é o Avaí, que é um time fraco, um time pequeno, e o São Paulo não criou uma oportunidade de gol. De jogadas trabalhadas, eu sempre digo, dinâmica de jogo, o São Paulo não tem dinâmica de jogo. O São Paulo é um time improvisado, é um time que joga mais na vontade, eu sempre digo que querer não é poder. Todo mundo quer, o CSA não quer cair para a 2ª divisão, o Avaí não quer ser rebaixado também, tão pouco. Então, mas mesmo que não querendo ser rebaixado, eles vão lutar para não cair, porque a técnica deles é muito baixa. O São Paulo hoje, dá pra gente dizer, Flavito, que tecnicamente é um time fraco. Celso Cardoso. O São Paulo, mesmo assim, quando você fala do Cuca, eu concordo também que tem pouco tempo à frente, mas já dava para estar jogando também minimamente melhor. O São Paulo parece que ele evolui em vez de crescer. Quer dizer, tem a ver, o elenco, o que o São Paulo tem nas mãos também, não é nada fora de série, e olha o que ele faz o time. O Fluminense do Fernando Diniz, que hoje empatou 0-0 com o Flamengo, mas amassou o Flamengo na maior parte do jogo, tocando a bola, jogando bonito. Quer dizer, o Cuca também tem a responsabilidade dele, mas é claro, não apaga o maior responsável, que é o presidente do clube, gente. Tudo que foi feito até aqui, 3 trocas de treinadores, e o São Paulo só vai conseguir vislumbrar um futuro melhor com essa tão esperada pausa para a Copa América. Tem mais um jogo fora de casa, e aí sim o Cuca vai poder, com esse tempo da Copa América, dar uma cara de time para esse São Paulo que não lembra em nada um time de futebol. Celso, para mim o Cuca não vai dar jeito no São Paulo e ele vai pedir demissão do São Paulo. Será? Não vai. Quantos jogos ele já está à frente do São Paulo? Acho que 11, né? 11 não, jogos. 13, acho que 13 já. Ele no Santos no passado, eu estou repetindo o que eu falei na semana passada, Flavito. Ele chegou no 3º jogo no Santos, ele já tinha dado uma cara nova pro Santos. O time já estava jogando excelentemente bem e jogando com briga para Libertadores ano passado. Todo mundo lembra disso. O que acontece então com o time do São Paulo, Miller, que não acompanha? São jogadores que não têm personalidade, eles têm medo de assumir a dificuldade, porque é dentro da dificuldade que você tira o seu potencial. Falta confiança. Falta confiança, exatamente. Então essa parada para a Copa América vai ser... Essa parada não vai refrescar em nada o São Paulo, Flávio. Como é que vai ter, quando acabar a Copa América, como é que vai ser o campeonato? Vai ser a Primeira Liga. A gente fala que é o melhor campeonato do mundo na Inglaterra. Todo mundo está esperando a parada que vai vir com o futebol melhor. Então eu vou esperar, vou ver City, vou ver Liverpool, o Campeonato Brasileiro vai virar isso. Todo mundo falou, vamos parar para parar. Deixa essa parada, vocês vão ver. Mas é complicado, viu? Porque o torcedor do São Paulo que acostumou a ver o Miller, o Careca, o Raí, o Leonardo, aí é falta de qualidade, pô. Também. A gente fica aqui procurando, o treinador é isso, é falta de qualidade. Eu não consigo, não é por nada não. Não sei vocês, eu não consigo assistir um jogo desse, o jogo do São Paulo e Avaí, não tinha condição de a gente, que foi um ex-jogador. É outro esporte. De alto rendimento. Não tem como a gente assistir um jogo desse. Parecia jogo de 2ª divisão. Olha, eu não fui um jogador de alto rendimento, pelo contrário, baixíssimo. Mas é duro de ver. É duro. Eu trabalhei, esse é o que eu defino como jogão.
Joséval sabe, jogão, ou seja, um jogo enorme, não acaba. Você tá vendo que o jogo tá cansativo, quanto tempo tem? 15 minutos, você fala, meu Deus do céu. Eu dormi, acordei, o jogo ainda estava... Você não foi jogador, mas você foi, ou é um brilhante jornalista e acompanhou os melhores momentos do futebol brasileiro dos últimos 10 anos. Quer dizer, não é o fato de você não jogar, mas a gente acompanha, e acompanha a fundo. A gente viu o Miller nascer, viu o Vampeta nascer, viu o Edilson nascer. Narrei jogo no Vampeta na Copa São Paulo. O tempo passa, velho, mas, não, tá? Mas era o Joséval Peixoto, então nem se fale. Ela narrou nos últimos 50, viu Pelé, 60, viu Pelé, duas Garrincha, academias do Palmeiras. Zizinho, Didi, quer dizer... Vocês não sabem a felicidade que eu estou vivendo. Eu narrei jogo desses jovens aqui que estão aqui com a gente. Era uma coisa linda. Eu vivi a grande época do Santos, né? E a grande época do Palmeiras. E outra, são lances maravilhosos que o povo não conhece, porque tudo era gravado na TV Record e pegou fogo. E era celulose. Então nós não temos nem essas imagens. Verdade. Mas era outro mundo. Agora, Corinthians e Cruzeiro, aí sim, foi 0-0. Vamos ver. Um ponto aqui sempre é importante, né? Com uma equipe que sempre vai brigar por todos os campeonatos. É um time formado já há 3, 4 anos, com Mano aí acho que 3 anos no grupo. Um time vencedor, né? Bicampeão da Copa do Brasil. Então, olhando para o lado do resultado, foi um resultado bom. A gente está um pouquinho abaixo na tabela, mas tem um jogo a menos. Acho que dá para chegar no Palmeiras aí, do jeito que está essa pegada no Palmeiras? Dá para brigar pelo título? Chegar no Palmeiras é impossível, né? O Palmeiras é um time imbatível. O Palmeiras vai ganhar tudo. Só não ganha o Paulista. Esse tipo de declaração do André Sanches, como é que isso é lido por um perito facial? Basicamente, aqui então ele exibiu ali umas microexpressões de raiva, especificamente na hora que foi perguntado, e o Palmeiras? Primeiro ele faz um B1, que é um shrug, né? Que é um gesto associado à incerteza, então quando eu estou desconfortável, e aí ele faz uma microexpressão de raiva, com a musculatura glabelar aqui dele, né? Musculatura glabela. Raiva, AU4 e AU5, então basicamente essa expressão aqui. Então ele fez 3 microexpressões de raiva. Em excesso, num curto espaço de tempo, essa expressão pode significar ali um gesto de ódio. Então, por exemplo... Passou de raiva a ódio. E o ódio ele caracteriza pela ação, né? Quando alguma coisa me gera ódio, eu quero tomar uma atitude física. Então você vê que ele tem até uma movimentação. Ele está parado, aí a hora que fala do Palmeiras, ele vai para trás, para frente, mexe o braço. Então, eu vou querer umas dicas aí para ver como fala com as mulheres. Vitor, vamos lá. Mostra pra gente o que é essas expressões que você falou. Vamos lá, vamos ver. Vamos lá. Quando você consegue observar que a abertura ocular dele fica diminuta, aí uma expressão de surpresa, certo? Uma expressão de raiva agora, você consegue observar ali, uma expressão de raiva pelo divulgamento. Tá. Vamos lá, vai posicionar. É que é curtinho, né? A expressão dura meio segundo. Tá, também. Vai, não, normal. Não vai? Normal. Vai, não vai? Não precisa ser... o que vai dar para observar bem... Você quer mostrar aqui? Melhor. Pode ser. Vamos ver. O que vai dar para observar bem é o enrugamento aqui entre as sobrancelhas. Isso vai ficar bem nítido. Vamos lá, ó. Uma expressão de raiva. Você levantar, levanta. Posso levantar? Licença. A gente consegue observar bem nessa região aqui, as sobrancelhas vão se aproximar uma da outra e a abertura ocular vai ficar mais diminuta. Então tem uma expressão de raiva, 2 expressões de raiva, movimentação orbicular dos olhos ficando mais comprimida, terceira expressão de raiva, movimentação corporal dele então se elevando e o shrug aqui no ombro. Movimentação do ombro. Movimentação do ombro, a gente tem o nosso shrug bilateral. E depois que ele fala do Palmeiras, então ele começa a se movimentar de um lado para o outro, gerando um certo desconforto, né? Isso ocorre principalmente, Flávio, por causa do aumento de adrenalina corporal que tem nesse momento. A gente sente raiva ou medo, a adrenalina aumenta o fluxo sanguíneo e geralmente o que acontece? O sangue vai para regiões musculares, como por exemplo a perna, quando eu estou com medo, com raiva, eu começo a me movimentar. Então raiva, medo, o fluxo sanguíneo se desloca para a perna, para os músculos do tórax, eu começo a mexer a mão, movimentar, ombro, andar para trás, para frente. Mas basicamente é isso, um excesso de raiva. E daqui a pouquinho o Vitor vai fazer toda a análise de alguns trechos, claro, do depoimento, daquele depoimento que o Neymar deu no Instagram e do depoimento que a Nájila deu, da entrevista que ela deu ao Cabrini. Então ele vai analisar alguns trechos, ele já analisou no canal dele no Metaforando, tem mais de 1 milhão de views, mais de 3 milhões, os dois juntos, né? E agora ele vai fazer para vocês aqui no Mesa Redonda também, que não tiveram a oportunidade de ver trechos muito importantes. E
lembrando, Vitor, eu tenho só uma dúvida sobre isso e a gente já fala do Corinthians. Maravilha. A precisão desse trabalho que você faz, muitas vezes a polícia usa o polígrafo, que é aquele detector de mentiras, né? É um nome bem errado, né? O nome detector de mentiras, porque o polígrafo ele é um detector de sinais do sistema nervoso autônomo. Então, quando eu fico ansioso, por exemplo, o polígrafo ele tem a tira do peito, então vai detectar alteração no fluxo cardiorrespiratório, a sudorese, se vai aumentar a temperatura corporal, certo? Então, o polígrafo ele detecta sinais do sistema nervoso autônomo. Por si, o polígrafo usado como um fim em si, ele detecta a ansiedade. E tem um mentiroso que vai mentir ficando ansioso, e o cara que não. Tem um cara que vai estar ansioso porque está num tribunal. Ele nunca entrou no tribunal. Ele está falando a verdade, mas ele está ansioso. E o polígrafo pode atestar o contrário, que ele está mentindo. A precisão do polígrafo varia de 73% a 77%, 79%, enquanto que a precisão do perito, né, em linguagem corporal, pelo método SCANS, que é a metodologia que eu aplico, varia de 83% a 86%, 89%. Nossa. E isso tem validade como prova criminal, Joselão? Teria. O juiz tem absoluta liberdade na recepção da prova, mas no Brasil há o juiz natural. Ele quer assistir, quer ouvir a testemunha, quer ouvir o réu. E ele não se prende nem ao lado pericial, do perito por escrito, com a sua... O juiz tem plena liberdade de decidir contra a própria prova documental pericial. Vamos pensar em o Corinthians. Pô, você deu aquela raiva toda que falou que o Palmeiras... Não, que o Corinthians não é... Não, falei, se o André deu isso tudo, porque só fez a pergunta. O Palmeiras vai ganhar tudo esse ano, né? Mas o Corinthians ontem jogou bem, Flávio. Começou bem o primeiro tempo dominando o Cruzeiro os 20 primeiros minutos, que não é normal o Corinthians ter posse de bola. Teve diante do Flamengo na Copa do Brasil. E com o time bastante desfocado, né? E teve ontem também, começou depois o Cruzeiro foi dono de si nos minutos finais. Mas assim, não muda muito, Carille manda tudo do mesmo jeito. Os dois, no final de tudo, queriam só contra-ataque. Aí, depois o jogo ficando chato, tudo, e o resultado de 0-0 foi um resultado que o mais normal possível, né? Ô Flávio, ontem foi um jogo que os goleiros é que determinaram o placar. Tanto o Fábio, principalmente o Walter, pelo Cruzeiro, e o Walter. O Walter fez uma atuação espectacular. Cabeçada do Dedé aí em cima da linha. Esse Dedé é um monstro. Esse Dedé, então, é um excelente jogador, um grande zagueiro. Deu um trabalho pro Walter incrível. Quer dizer, o Walter pegou umas 4 bolas que eram gols certos do Cruzeiro. E pensar que o Walter não vai ficar, né? O Corinthians não vai renovar com ele. E você viu o que ele falou? E você viu o que ele falou? Não estou pouco me lixando o que vai acontecer no final do ano. Eu quero é jogar agora. É isso aí. Quer dizer, então ele quer aproveitar essa oportunidade, tem mais um jogo contra o Santos, mas ele fez uma atuação espetacular. Sim, foi sim. Então, você, quando chamou a matéria, menosprezou o 0-0 do meu Corinthians. Sim. Você menosprezou. Então o senhor foi muito antipático. Ia ser de cara de pau. Antipático, porque quem salvou, quem levou o 0-0 foram os goleiros. E os goleiros também têm o direito de jogar bem. O senhor não pode tirar do goleiro o direito de defender. Eu vi aqui vocês falaram que o Dedé cabeceou, que é tudo bola parada, né? Trabalhar a bola, que é bom nada. Olha pra ele aí quando ele fala assim, nós é Corinthians, mano. Vai falar aí, nós é Corinthians. Não, olha lá, Flávio, todo chute de longe, Flávio. Fala aí, Vitor, detecta aí. Fala aí, nós é Corinthians, fala aí. Deixa eu respirar, peraí. É nós, Timão, é nós, Corinthians. Certo? Ele fez uma contração aqui no sulco nasolabial. Essa expressão aqui, ó. É nós, Timão, caracterizado como nojo. Se ferrou! Pegamos ele! Pegamos ele! O detector aqui... Boa, Vitor! 89% de certeza. É 89%, Flávio. Nojo, você falou? Nojo? Tem nojo no Corinthians. Difícil. Então explica melhor, vocês me matam. Peraí. Aí, Chico, essa foi a melhor definição. Pode acabar o programa, acabou o programa. Está associada à aversão, não a nojo. Aversão, vou falar hoje. I love Timão, ó. Olha lá. Ok. Felicidade genuína, realmente. Não estou mentindo, felicidade genuína. Mas de alguma maneira você se entrega, Flávio, tá vendo? Você se entregou, né? Pode enganar todo mundo aqui. A máscara caiu. Mas a coisa que foi interessante foi o seguinte. A hora que o Vampeta falou assim, olha lá, analisa lá. Você viu o que você fez antes de falar? Você prestou atenção qual foi a sua movimentação corporal? Não. Você estava relaxado. Sim.
você fez um gesto preparatório preparou. chamado de gesto de superioridade. Você separou as pernas, chamado a pose da Mulher Maravilha, que quando a gente abre as pernas assim, ou a pose do Super-Homem também. Melhor. Acho que eu fico melhor Super-Homem do que de Mulher Maravilha. Aliás, é que essa é uma pesquisa britânica. A pesquisadora colocou, né? Power Pose, Certo, Wonder Woman certo. e tal. Mas é uma pose de poder. É basicamente você estufou o peito e elevou a cabeça, o que são sinais de superioridade. Certo. Então, pode ser que você associe a imagem do Corinthians a algo superior. Pronto, agora sim. O que ele é maior superior ao que todo. Corinthians. Depois eu vou fazer uma com você pra ver se você me pega. Tá? Eu quero fazer Eu vou fazer uma Vitor. pergunta emocional, mas se você topar depois... Ô, Vitor, me ajuda com uma coisa. Os caras ficam me enchendo o saco falando que eu torço pro São Paulo e não pra Ponte. Tá. Você consegue dizer se eu tô falando verdade uma coisa ou não? Olha lá, Chico, tá vendo? Ver um momento que você está falando deles, um momento desinibido, porque agora seu nível de adrenalina vai estar um pouco mais Chico, elevado. tá vendo? Eles são Paulino, não. Como é que a gente pode fazer? Tem algum vídeo Vai, disso Chico. que eu possa analisar? Vídeo? Você colocar algum vídeo de você falando de São Paulo? Sei, será que tem? Ou da Ponte? Eu tenho uma pergunta para o Flávio Prado, eu gostaria que você analisasse, Vitor. A resposta é isso. Você torce pelo São Paulo? Não. Certo? Não. Agora faz a outra pergunta. E o Vitor Quero lá saber se você torce pro São Paulo. Não torço e nem contra nem a favor, é indiferente. Ok. Faz pergunta de outro time agora. Da Ponte. Você torce pra Ponte? Você torce pra Ponte Preta? Muito pra Ponte. Muito pra Ponte. Esse é o time que eu me importo muito. Aí, Vitor, lá dentro. Bom, vamos lá, tem duas coisas aqui. Quando você falou da Ponte, você fez uma microexpressão de felicidade, caracterizada pela... Acabou de fazer de novo. Caracterizada pela microexpressão na elevação aqui do músculo zigomático maior. Microexpressão de felicidade, quando eu digo que torço para um time, está associada à congruência. Se eu falo que eu torço, mostro felicidade, ok. Segunda coisa, isso foi na primeira pergunta do São Paulo, você deu duas respostas diferentes. Na sua primeira resposta, você deu um S1V1, foi basicamente uma resposta mais rápida, não torço, para o São Paulo. E na segunda vez, você falou um pouco mais fino, sua voz ficou um pouco mais aguda, e você fez um gesto associado ao shrug, que é virar a mão para cima, quando eu não tenho certeza do que eu estou falando. Não torço nem contra, nem Não é uma prova que tá mentindo. Se alguém te perguntar pra que time eu torço, pra qual eu torço? Eu diria que você tem expressões faciais positivas para Ponte. Não sei qual time você torce. Ô, Vitor, mas o melhor de tudo, Flávio. Os tontos que ficam me perguntando aí, falando pra que time eu torço, tá aí. Tá a prova O melhor de científica tudo- de que eu torço pra Ponte. Sabe o que foi o melhor de tudo? O gesto do Shurek, cara. Shrug. Olha o que você tá fazendo. O quê? Shrug. Pô, pensei que você falou Mulher Maravilha, Homem. Tá. Super-Homem, pensei que era Shurek, cara. Você já tem com problema lá. Você já tem problema. Bom, olha, falando em superioridade, o superior realmente é o Palmeiras que ganhou de 1-0. Mas ganhou, vamos ver. Para bater pênalti, a gente assume risco para fazer o gol, a gente assume o risco para perder também. Então, acho que o importante é que eu ali estava confiante, bati firme, né? Bati bem e a gente ganhou o jogo. O Rafael bate dessa forma. Então é ele que tem o mérito e ele é um jogador que eu venho falando com o nosso grupo, principalmente de trabalho, comissão técnica, inteligentíssimo, bom menino, educado, culto. É aquele jogador que a gente tem satisfação em trabalhar. É mais uma característica do Palmeiras, né, do professor Felipe, né, que não desistiu em nenhum momento. Por mais difícil que o jogo estava, tivemos algumas situações de gols, mas em nenhum momento a gente desistiu. A gente sabia que ia ser importante essa vitória dentro de casa, diante de um adversário de muita qualidade, que é o Atlético. O Atlético tem um jeito interessante de jogar, muita qualidade. Nós não nos adaptamos em algumas situações, mas no segundo tempo melhoramos. Acho que conseguimos equilibrar e sermos melhor no segundo tempo. O Palmeiras alcançou a 9ª vitória consecutiva na temporada, feito que havia sido obtido pela última vez pelo clube em 2009. Além disso, chegou a 31 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. Em 2019, são 7 vitórias, contando aquele jogo contra o Botafogo, que ainda não foi homologado, e um empate. Números incríveis que tornam cada vez mais difícil imaginar quem é que pode parar o Verdão. O Palmeiras realmente tem sido difícil ganhar da gente, porque a gente tem sido competitivo, né? Todo mundo se ajuda, todo mundo é humilde e sabe que um precisa ajudar o outro.
mas uma hora a gente vai perder, não tem nenhum time invencível no mundo, uma hora a gente vai perder, mas espero que isso demore para acontecer. A cada jogo, não toma gol, aí quem joga ali, não posso tomar gol, e não perde a não sei quantos jogos, pô, também não posso perder, entendeu? Então, eu acho que ao mesmo tempo que é responsabilidade, mas ao mesmo tempo fico feliz de estar jogando numa grande equipe como é o Palmeiras, acho que todos ali estão, sabem da responsabilidade. Quando a gente está muito bem, tem que se preparar melhor ainda, porque as dificuldades serão maiores. E é isso que eu tenho conversado com o meu grupo. Vamos continuar com os pés no chão, jogando como nós estamos jogando, com determinação, com vontade, com disciplina, com organização, para que a gente atinja aquele patamar que nós precisamos nessa primeira fase. Palmeiras líder, tranquilo, tem um jogo a menos. O que você poderia analisar do Filipão, Vitor Santos, que é um perito facial sensacional que a gente está trazendo aqui no programa hoje? Maravilha, Flávio. O que a gente consegue observar ali no Filipão é interessante quando ele vai falar do jogo, né? Ele se refere ao outro time. Você consegue observar que antes, quando ele está falando do jogador, ele vai falar as qualidades do jogador. É um menino super educado, super inteligente, etc e tal. Então ele mantém um fluxo verbal. Quando ele vai se referir ao time que eles jogaram, né? O time que venceu o Palmeiras. Não, perdeu, mas perdeu, foi difícil. Correção. Perdeu, ele faz uma pausa verbal, faz uma microexpressão de desprezo, caracterizada pelo UL10 de maneira no lateral, que é uma elevação do músculo levator labii superior. Esse músculo aqui. É um time que tem qualidade, eu fecho o olho, não visualizo o que eu estou falando e eu nego. Tem qualidade, é igual o Chaves. Sim, Chaves, sim. Tem qualidade, aí ele continua falando e desprezo novamente. A levantadinha de lado no lateral. Essa é uma expressão que acontece muito quando a gente desaprova alguma coisa. Ele não está acreditando no que ele está falando, é isso? Ele não tem tanta convicção no que ele está falando. Eu não uso a palavra mentira, né? Eu digo convicção porque ele deu sinais incongruentes, basicamente isso. Não é exatamente assim que ele pensa. É os 89% que a gente pode falar ali de incongruência, né? Sim. Não sei se vai exibir agora, mas é essa elevação no canto dos lábios e a negação com a cabeça. Faz uma pausa, um fluxo verbal, que já indica a quebra da linha de base dele. Sim. Digamos que é uma declaração politicamente correta. Isso. Tá bem assim? Sim, sim, perfeito. Porque você usou de novo. Você quer me ferrar, pô. Falou que eu tenho nojo do Corinthians. Pelo amor, eu amo o Corinthians. É, nojo mas do Corinthians. E agora você usou a palavra desprezo e não é desprezo, né? É que você está usando palavras técnicas. Isso, eu me atrapalho um pouco nisso. Quando eu vou fazer uma palestra, um curso, eu falo nojo. A pessoa, nossa, você não pode falar nojo. Eu falo, não, calma. Nojo é uma emoção, certo? A gente tem as camadas sentimentais do nojo, que significam várias coisas. Uma das camadas do nojo, que não está associada ao nojo, é sim um gesto enfático conversacional. Que é quando eu falo assim, gostei de tal coisa? Muito. Certo? Foi quando você falou do Corinthians. Ali foi um gesto enfático conversacional, certo? Por isso que você fez essa elevação da musculatura associada ao nojo. Isso quer dizer o quê? Aversão. É um gesto conversacional, é um marcador de texto. É quando eu desenho a sobrancelha, quando eu vou dar ênfase em algo que eu não tenho nada contra, mas não tenho nada a favor. Eu quero manter a conversa. Você gostou disso? Que legal, cara. Deboche. Sarcasmo, seria mais um sarcasmo. Bom, ele não tem desprezo pelo Atlético. Não é desprezo a palavra. Desprezo é que assim, a gente confunde um pouco, Flávio, ele está sentido com o nojo. A associação das emoções. A emoção, ela tem uma palavra e as camadas que a gente experiencia emocionalmente são muito variáveis, né? Porque, por exemplo, a gente tem só 7 emoções universais, e segundo a teoria do Ekman e Friesen, né? Só que cada emoção, ela ramifica para vários processos sentimentais. Então, por exemplo, desprezo é uma palavra meio dura de se falar, mas o desprezo está associado à desaprovação. Então, tipo, eu falo assim, é um time que tem qualidade, shrug, negação com a cabeça. Porque é muito diferente do jeito que ele joga. Eu posso estar desaprovando o que eu estou falando agora. Eu posso estar desaprovando de eu ter que falar isso agora e eu não estou concordando com o que eu estou falando. Não que eu desaprovo o time em si, entendeu? Mas por eu estar dando essa resposta política, eu não queria estar dando. Eu queria falar outra coisa, mas eu vou falar a resposta. Perfeito. Você é casado, Bate? Eu sou noivo. Você é noivo? Porra. Porque a mulher pra estar com ele é foda, mano. Já tinha o Vampeta, agora tá Dilson. Você usou meu cartão, ela... Ô Flávio, o curioso é que ele falou da sua posição de Mulher Maravilha. Quer dizer, a postura. Sim. O criador da Mulher Maravilha, curiosamente, coincidentemente, também foi o criador
bolígrafo. Exatamente, o detector de mentiras. A mesma Flávio, eu pessoa. vou fazer uma pergunta pro Vitor. Não. Pode, claro. Perdão, Vitor, eu vou fazer uma pergunta pro meu amigo Vampeta. Tá. Gostaria que você analisasse a resposta dele. Meu Deus do céu. A senhora saiu da sala, vamos lá. Já aviso que a resposta era política, tá? Meu amigo Vampeta, você fica feliz quando você vai pagar a pensão antiprisão? Fico. Ok, maravilha. Então, um dos gestos quando a gente não tem muita certeza é a elevação bilateral. Fico. Eu não vou ver. É uma realidade. Ele sabe que ele vai crescer e não falar. O ombro entregou ele então. Ele não fez o Shrek, Celso Cardoso. Ah, não, o senhor tá de sacanagem. Olhe bem pra ele, por favor. Eu tenho o direito de permanecer calado. Para ele relatar alguma situação. Eu queria que você falasse você falasse sobre o casal Celso Cardoso e Michele Janela. Não é essa a pergunta. Que casal? Pronto, aí já. Não, peraí, há casal? Não. Ok. Interessante que você falou, fale sobre o casal. Ele respondeu com S2, que é uma resposta evasiva. Que casal? Respondeu sua pergunta com outra pergunta. Ele não disse não há casal, entendeu? Perfeito. E a segunda vez que eu pergunto, ele fala não com a voz um pouco mais aguda. Que casal? Não! Mas provavelmente, só fazer uma defesa. Não significa que tenha casal. Significa que esse não com a voz aguda é porque a situação é um pouco constrangedora, não que tenha casal. Vitor! Boa. Obrigado. Agora eu vou fazer mais uma pra ele. Pra mim não, chega. É a pergunta que tá todo mundo pedindo aqui Eu nas não redes sou sociais, entrevistado. eu preciso fazer. Olha aqui. Vitor não, Celso. Você torce pra Argentina? Você é argentino? Não, não sou argentino. Mas eu tenho alguma simpatia que eu não nego. Pelo quê? Pelo? Olha, eu que não sou Ó, ele fez assim, ó. Não, é que eu tô chorando de Você torce alegria. realmente? O Não, Boca já Juniors respondi. é o seu time do coração? Eu tenho simpatia também pelo Boca. Ok. Tá, quando ele fala que tem simpatia também pelo Boca, ele faz uma pequena negação antes, um shrug com a perna e com a perna e com o braço. Certo? Que seriam sinais de uma certa incerteza. Porém, ele não responde negativamente, ele não fala não tem. Certo? É verdade, porque ele Nem tem. sim tem. Tem um pouquinho, mas eu sei que vai ser o time. Tem. Mas eu não vou falar porque nós somos um casal há muitos anos apresentando o programa. Eu não tenho nada a ver com isso. Gente, precisamos falar do Palmeiras, que bem ou mal que eu digo não no sentido de resultados, porque os resultados são maravilhosos, né? Nem sempre, ontem de novo não foi um grande jogo, mas não dá para discutir a campanha do Palmeiras, né, Celso? Não dá para discutir, os números falam por si. 9 vitórias seguidas, 31 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. A diferença, se você, tirando, claro, ainda o jogo com o Botafogo, para o Santos, para o Atlético Mineiro, que estão perseguindo para o Flamengo, é uma diferença que dá para tirar. A questão é, quem pode jogar com o mesmo nível de competitividade do Palmeiras? Até a parada para a Copa do Mundo, eu não vejo ninguém que possa alcançar o Palmeiras. Depois da parada, e aí, assim como pode ser favorável para alguns clubes, para o Palmeiras, por exemplo, estar embalado, eu não sei se vai ser tão favorável assim, porque perde o ritmo, perde o embalo. Depois das finais que ele não está nas finais do Paulista, ele começa a embalar mais ainda, que teve uma treinada de 2 semanas. Quer dizer, o Filipão foi ótimo. Ele eu vejo o Palmeiras como principal candidato ao título. O time a ser batido, parafraseando aqui o Vitor, eu diria 89% de certeza. Mas não vamos esquecer que o Palmeiras só tem pego mamão com açúcar, né? Para, Chico. Opa. Chico. Ó, vai pegar o Avaí agora. O Avaí está em último lugar. Vai estraçalhar o Avaí. Não tem como não. Mas goleou o Santos, ganhou do Atlético Paranaense. Depois da Paranaense, ganhou do Santos, mas não pegou o Flamengo, não pegou o Corinthians. Espera aí, né? É o clássico, exatamente. E outra coisa que ali você percebe, por exemplo, o Edu da Sena na coletiva, na entrevista ali que ele está dando, ele fala, ó, a incumbência nossa de quem está saindo quando não joga, quem volta, ó, os caras saíram, mas não estão perdendo, vamos manter. Não tomou gol, né? Não tomou gol. E isso gera para o grupo todo, ó, se o Celso está jogando, está ganhando, se ele sair, eu tenho que deixar pelo menos entrar e fazer a mesma coisa. Isso mexe também com os atletas. Mas eu falo, sabe o que eu vejo? Que os adversários, eles não criam muita dificuldade para o Palmeiras. O Palmeiras, sim, faz com que o jogo se torne fácil para ele. Você pode ver que ontem
O jogo foi um jogo... Não, mas esse jogo era pra ser 0x0, tipo assim... Não, mas as melhores chances criadas foram pelo Palmeiras, quer dizer, claro, tá jogando em casa, aquela coisa toda, mas eu acho que o Palmeiras, como eu disse pro Celso, na virada do turno já vai aquele ser pênalti campeão. que o menino fez, aquele pênalti que o menino... 2-0 e um jogo que devia ter sido 0x0. Muito bom. O pênalti foi um pouquinho de inocência, né? Foi. Se você for ver o pênalti que o menino do Atlético fez... Até porque o lateral ele tá marcando de costas. Eu nunca vi marcar de costas. E já vira querendo tirar Adivinhar. a bola, adivinhar. Não, aí ele falhou, que ele estava indo bem até então. É que dessa vez aí acho que o Dudu foi mais rápido e deixou ele na saudade. Não, então, o mau posicionamento dele fez com que ele cometesse o pênalti. Foi exatamente. Gente, essa fera aqui que mostrou para o mundo que eu torço para a Ponte Preta. Não. Você vai analisar o caso Neymar. O senhor tem a versão do Corinthians. Neymar, em cima da entrevista da Nájila. Hashtag Mesa Redonda. Se quiser fazer alguma pergunta para ele, manda essa pra parada do Neymar é mais séria. Aliás, deixa eu só falar. Você que está em casa e está perguntando como que ganha os prêmios. Hashtag Mesa Redonda pra ganhar a bola, hashtag Mesa Redonda pra ganhar a camisa do Santos, hashtag Mesa Redonda, e você coloca o que você quer, né? Porque senão eu não vou saber. Camisa do Audax, são 3 prêmios, 3 pessoas vão ganhar os prêmios. E também o WhatsApp, 99479-1633, beleza? Caso Neymar. Ixi. O bicho vai pegar. Vamos lá, vamos dar uma relembrada em toda essa confusão que aconteceu. A bomba estourou no dia 1º de junho, quando veio a público a notícia de que Neymar estava sendo acusado de estupro pela ainda desconhecida modelo que foi a Paris se encontrar com o jogador. Era o início do maior escândalo da carreira do craque. Uma novela que de lá pra cá ganhou um capítulo atrás do outro. Vídeo no Instagram com resposta do jogador e divulgação de mensagens que continham imagens íntimas da mulher. Nova investigação pra cima de Neymar, agora no Rio de Janeiro, por crime de informática. Laudos médicos, hipóteses levantadas, fake news pra todo lado e quebra do silêncio na noite da última quarta-feira. Nájila Trindade, modelo, 26 anos, deu as caras e contou a sua versão do caso em entrevista exclusiva ao repórter Roberto Cabrini, no canal SBT. Você foi, de fato, vítima de estupro por parte do jogador Neymar ou foi uma relação sexual consentida? Fui vítima de estupro. Você foi vítima de estupro ou foi apenas uma agressão? Agressão juntamente com estupro. Você reafirma que foi vítima de estupro? Fui. Repercussão avassaladora também do trecho do vídeo que mostra o segundo encontro entre Neymar e Nájila na capital francesa. Mas eu vou te bater. Sabe por quê? Eu vou te bater? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque você me agrediu ontem, você me deixou aqui sozinha. Se o momento já era turbulento fora de campo, dentro dele o jogador viveria um novo drama. Na quinta-feira, com o pé imobilizado, ele compareceu à Delegacia de Repressão de Crimes de Informática, na zona norte do Rio de Janeiro. Só quero agradecer todo o apoio, a mensagem que todo mundo mandou, meus amigos, os fãs, todo mundo que está acompanhando. Só agradecer, obrigado pelo carinho, dizer que me senti muito amado, né? Então só agradecer o carinho de todos. Obrigado. No dia seguinte, na 6ª Delegacia de Defesa da Mulher, no bairro de Santo Amaro, em São Paulo, Nájila Trindade chegou encapuzada para fazer o seu segundo depoimento sobre o caso. Depois de quase 6 horas, ela deixou a delegacia passando mal, nos braços do advogado Danilo Garcia de Andrade, rumo ao hospital. Após o episódio, veio a público a informação de que neste depoimento, a modelo não apresentou a íntegra do vídeo do segundo encontro dela com Neymar na França, que poderia trazer novos esclarecimentos. Nájila alegou que o tablet que tinha esse material havia sido furtado em uma suposta invasão a seu apartamento. No entanto, policiais especializados analisaram as marcas na porta do imóvel e só encontraram impressões digitais de Nájila e da empregada. A novela continua e nesta semana, Neymar é aguardado para depor na capital paulista. Nájila Trindade, Neymar Júnior e a busca constante da sociedade pelo vilão ou pelo herói, pela vilã ou pela heroína dessa história. Mas e o futuro desses dois jovens? Como fica depois de um escândalo como esse? A repercussão que ele pode ter, se condenado,
por estupro, por exemplo, é prisão. Ele pode ser em regime inicial fechado, ele pode ser preso. Se condenado, por exemplo, por lesão corporal, aí a prisão é praticamente impossível. A psicologia liga o sinal de alerta para os dois envolvidos no caso. Há muito descaso com relação ao quanto as pessoas, no geral, precisam desse suporte terapêutico. Tanto o Neymar quanto ela. Porque senão só se criam rótulos. Uma é julgada por isso e ele é julgada por isso. A consequência do rótulo, ela é imprevisível. Mas uma coisa eu tenho certeza, vai haver sofrimento psíquico que já está acontecendo. Eu acho que o Neymar precisa de um acompanhamento, o Neymar precisa de um ego auxiliar, né? Alguém que olhe para ele, alguém que ajude ele a pensar, ajude ele a elaborar enquanto ser humano, né? Porque tem uma demanda muito grande aí, né? Separar esse jogador de futebol desse ser humano Neymar. A minha preocupação, ela vem de antes, do quanto ele foi construído como um objeto e que agora a consequência ser humano Neymar, que está lá, que é uma preocupação, como ele vai lidar com essa? Quais os diagnósticos, quais os sofrimentos psíquicos decorrentes disso são imprevisíveis, mas que com certeza há, porque ele é um ser humano e não um objeto. O tal do Neymar objeto, produto, mais uma vez tem a imagem abalada por um escândalo extracampo. Sinal de alerta também ligado para as marcas patrocinadoras e parceiras do craque. Você não quer atrelar sua marca a alguém que possivelmente tem estuprado ou mesmo que tenha só agredido. Porque a agressão perto do estupro é pouca coisa. Mas do que se espera de um ídolo, a agressão não é aceitável. Você, como marca, fecharia uma parceria com o Neymar hoje em dia? Não. Hoje não fecharia e eu sei de algumas marcas que no último ano consideraram e não foram atrás do Neymar. Momento, no mínimo, turbulento para o principal nome do futebol brasileiro. Eu penso que em alguns momentos a gente precisa vivenciar o luto da dor, né? Talvez ficar recluso, cuidar um pouco mais dele, até para que ele possa voltar e voar ainda mais do que ele já voou. Só que voar com sabedoria, não com a asa quebrada, né? Eu acho que esse é um ponto importante que o Neymar precisa nesse momento. Joseval Peixoto é o jornalista mais experiente de todos nós aqui. Como é que você analisa esse caso? Bom, primeiro agradecendo, é a primeira vez, Flávio, que eu venho à televisão falar da outra paixão da minha vida, que é o direito. Explicar para o telespectador que eu sou formado pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco há mais de 50 anos. E vivi o direito intensamente. Fui promotor no Tribunal Militar. Com a graça de Deus, não é qualquer faculdade de direito que tem a biblioteca jurídica que eu tenho. Eu tenho tudo desde o número 1. Revista dos tribunais, do Supremo, do STJ. Eu sou um estudioso mesmo do direito. Eu fiz esse introito porque o que eu vou dizer ainda não foi dito a respeito do fato. Primeiro eu quero separar os dois fatos. Um que apura o estupro aqui em São Paulo e o outro que apura o crime virtual no Rio de Janeiro. O que apura o estupro eu não quero me manifestar, porque vai demandar um estudo profundo da prova. Nós, advogados criminais, temos como Bíblia um livro de um italiano chamado Nicola Framarino dei Malatesta, chamado A Lógica das Provas em Matéria Criminal, cujo princípio é o seguinte: o processo crime é a coisa mais séria do mundo. Nele, tudo deve ser claro como a luz, certo como a evidência, cristalino como qualquer grandeza algébrica. Nada de ampliável. Então, o juiz vai se debruçar sobre os detalhes do processo, depois de ouvir todas as provas, de colher tudo o que for essencial, para ele chegar à verdade da sentença. O que nós sabemos? Pelos fatos que têm sido divulgados pelos jornais. Eu quero deixar de lado essa parte. Onde eu quero me manifestar, porque aí é um dado objetivo, e eu sei que vai chocar, porque até agora ninguém falou a respeito, sobre o crime virtual. O crime virtual é recente na legislação penal brasileira
Ele está descrito no artigo 218, letra C, do Código Penal. E ele é uma série de verbos que definem o chamado tipo penal. É publicar, vender, sempre no intuito ou de humilhar ou de receber dinheiro ou fama. Fotos ou atos de sexo ou nudez sem o consentimento da vítima. Como o texto fala claramente assim, e como claramente não houve o consentimento da vítima, a impressão que se tem é que o Neymar vai ser condenado. No virtual? Isso. Porque a lei é muito clara. Mesmo ele não expondo com nitidez a foto dela? Rosto? Aí não, porque já houve uma manifestação de um colega dizendo que aí ele teve a preocupação de preservar a imagem dela. Isso, de preservar a imagem, mesmo que por erro alguma imagem possa identificar a menina, ele não é condenado porque não existe a forma culposa do crime. É sempre a forma dolosa. O cara quer humilhar ou quer faturar vendendo as provas. Mas ele não quis, doutor, humilhá-la. Ele quis. É o que eu vou chegar nisso agora. Doutor, desculpa interrompê-lo, mas me diz uma coisa. No fato de não ter sido o Neymar que tenha postado... Ele alega isso, ele fala que ele não tinha capacidade para fazer aquelas fotos, até porque ele não sabe... Ele no mínimo coautor. Oi? Ele no mínimo coautor, porque é o perfil dele. Mas espera aí, coautor é diferente de você ser. Mas o perfil é de responsabilidade dele. Na sua não foi ele quem editou, mas ele postou. E evidentemente, se não foi ele, aí é uma questão de autoria, de negar a autoria. E aí tem um outro princípio no Código Penal. A ação de que depende a existência do crime só é imputável a quem lhe deu causa. Se ele não deu causa, não tem nada com isso. Mas eu quero levantar aqui que mesmo que tenha sido o Neymar, não pode ser condenado. Por quê? Legítima defesa. Boa. Esse é um princípio constitucional conhecido pelo povo, porque é muito usado no júri, na legítima defesa, no homicídio, etc. Mas ele é muito desconhecido pela sociedade brasileira. É curioso. O que é legítima defesa? Diz a lei penal, no artigo 13, encontra-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de terceiro. Você pode praticar até em defesa de terceiro. O povo sabe que você não pode matar ninguém. Você não pode pegar uma faca e enfiar na barriga de um cidadão, nem pegar um revólver e dar um tiro, porque a lei penal, no artigo 125, só fala duas palavras. Matar alguém. 121 do Código Penal. Pena tanto. Por isso que não é o juiz que julga, é o povo. Exatamente porque levantou agora o Adilson. Porque a lei não é apenas o texto frio que está lá no Código. O Código é um ordenamento jurídico. Quem levantou bem essa tese foi o professor Miguel Reale com a sua construção da teoria tridimensional do direito. A lei não é o texto. Quem criou a ideia do texto foi Hans Kelsen, que era normativista. A norma vale por tudo, imposta de cima para baixo. Isso é coisa de ditadura, de nazismo. Ao Hans Kelsen se antepôs um francês chamado Digui, que diz que não é a norma. O que existe antes é o fato social. É a relação do homem com o homem na sociedade. O jurista apenas capta aquele fato, leva para o código, escrevendo um texto. E vem o professor Miguel Reale e diz o seguinte: além de fato e norma, existe o conceito de valor. Sedução era crime, não é mais. Adultério era crime, não é mais. Os valores se alteram. Os valores mudaram. Além disso, o texto legal é apenas a norma. E o código não é apenas o artigo 263, letra C,
2003 não, 218, letra C, do Código Penal. Ele tem 120 artigos anteriores da parte geral que definem várias questões, inclusive o princípio da culpa. E é lá que está a legítima defesa. A legítima defesa, objetivamente, é um crime. Quando você matou, você cometeu o crime. Você pegou o revólver, atirou e matou. Só que eu matei porque eram 2 horas da manhã e tinha um bandido dentro da minha casa. E eu tenho o direito de matar. Aliás, a lei, quando define a legítima defesa, no artigo 11, fala exatamente o seguinte: é a exclusão de ilicitude, diz o texto penal. Diz lá, não há crime quando o fato é praticado em legítima defesa, estado de necessidade ou no estrito cumprimento do dever legal. Não há crime. Nós temos que ver palavras, verdadeiras ou não, de parte a parte. Você não vai me fazer o ano falar se eu estou mentindo. Não, você não. Você deu uma aula. É diferente. Vamos ver os depoimentos do Neymar e da Nájila para ver qual é a leitura do Vitor Santos sobre esses dois temas. Vamos começar com o depoimento do Neymar. Levanta, por favor, Vitor, que aqui do lado você pode nos ajudar. Esse é o depoimento que o Neymar gravou no Instagram, que o Joséval definiu como uma legítima defesa, pelo menos a princípio. Vamos ver o que ele está falando, a verdade ou não. Você precisa do áudio? É bom pôr o áudio? Seria interessante. Sim, então vamos pôr o áudio. Bom, vamos lá. Estou sendo acusado de estupro. É uma palavra pesada, uma coisa muito forte, mas é o que está acontecendo no momento. Dá uma paradinha. Só uma coisa interessante aqui, às vezes, por exemplo, quando a gente estava falando do polígrafo, né, ele detecta sinais do sistema nervoso autônomo. Você vê que o Neymar já começa o vídeo ofegante, então ele já está com um nível de ansiedade elevado. Isso significa então que ele está mentindo? Não, isso é uma linha de base momentânea. O assunto talvez não, com certeza é muito importante para ele, né, se ele estiver tanto contando a verdade quanto contando a mentira. Então isso vai eliciar a resposta. É uma tensão natural. Exato, perfeito. Só que é interessante observar o seguinte, ele abre esse vídeo sem titubear. Então, o que significa isso? Ele mantém o mesmo ritmo de fluxo verbal com a seguinte frase: estou sendo acusado de estupro, certo? Então ele associa a acusação de maneira direta a ele. E isso é muito interessante, porque quando a gente estuda o SCAN, a metodologia SCAN, Scientific Content Analysis, feita por Avinoam Sapir, ela entende que assim a mensagem verbal ela sempre carrega o nosso intuito, que a gente quer verbalizar o que a gente verbaliza e o que a gente quer expressar de fato. E quando eu não estou confortável com uma situação, por assim dizer, eu nunca vou associá-la de maneira direta. Por duas coisas. Primeiro, eu não quero que liguem os fatos, certo? Não quero, se eu estou tentando mentir, eu não quero que pensem que eu estou tentando mentir. Segundo ponto, eu não quero fazer parecer que eu tenho culpa no cartório. Então vamos supor, se eu estou sendo acusado de um homicídio e eu realmente pratiquei esse homicídio, dificilmente eu vou abrir a minha declaração com eu estou sendo acusado de homicídio. Dificilmente eu vou associar de maneira direta, vou usar pronomes pessoais, eu, meu, minha, certo? Eu vou usar afastamentos verbais. Por exemplo, um caso interessante, Bill Clinton, né? O famoso caso de adultério com a Mônica Lewinsky, ele não fala eu e a minha secretária. Eu não tive relações sexuais com a minha secretária. Quando ele faz a famosa negação, ele fala eu não tive relações sexuais com aquela mulher. Então ele não coloca pronomes pessoais, meu, minha, eu, ela, certo? E o Neymar faz o oposto aqui, ele abre com declarações extremamente pessoais e diretas. Eu estou sendo acusado de estupro. Está sendo sincero, portanto. Isso está sendo sincero, ele não está mostrando nenhuma incongruência, não está mostrando medo em falar da acusação. Então vamos soltar, vamos em frente. E, bom, foi pego de surpresa, foi muito ruim, muito triste escutar isso, porque quem me conhece sabe do meu caráter, da minha índole, sabe que jamais faria uma coisa desse tipo. Mas vamos lá. Fui exposto a isso e estou aqui para dar a cara a bater, porque eu sei que qualquer notícia que seja com o meu nome envolve muita coisa, tem um barulho muito grande e todo mundo fica querendo a minha declaração. E o que aconteceu... Dá para dar uma pausa? Mais uma pausa? Vamos lá. Coisa interessante, você consegue observar, até aqui esse momento, ele faz várias expressões de raiva. Isso é bem observável em 3 pontos.
Primeira região aqui entre as sobrancelhas, que sempre se contrai, ela se abaixa. Segundo ponto interessante, a região orbicular dos olhos, as pálpebras, a elevação da pálpebra e a compressão. Então, é o famoso estreitar de olhos. Então, ele faz uma declaração: estou sendo acusado, uma expressão de raiva. E também tem o ponto do lábio. Ele faz uma coisa, utiliza uma unidade de ação muscular chamada AU23, que é basicamente a compressão labial. Então, ele fala. Então, cheguei a isso. Certo? Isso quer dizer o quê? Afinamento de lábio é um dos sinais associados à raiva. Quando a gente processa a emoção de raiva, a musculatura associada aqui abaixo da região zigomática é a orbicular oris, né? A musculatura da boca. A gente tem essa compressão labial. Basicamente, aquele tá bravo. Tem aí só mais um elemento que eu acho que pode ser considerado, porque esse foi o depoimento primeiro. Depois uma sucessão de informações e tal. Ele disse que ele foi pego de surpresa, mas na verdade já teve, até então, contato com o advogado da moça, conversas. Então, teoricamente, ele não deveria estar surpreso porque já havia uma negociação em andamento. Ele não ter sido surpreso, ter pego de surpresa com a acusação. Né? Mas não exatamente naquele momento. Vamos em frente. Talvez ele não soubesse da negociação. Foi totalmente ao contrário do que falam, do que dizem. Estou muito chateado nesse momento, mas a partir de agora vou expor tudo, né, expor toda a conversa que eu tive com a menina. Uma coisa interessante, ele estava num fluxo verbal, certo? Um ritmozinho AB, tá, e agora vou expor tudo. Eu começo a gaguejar apenas nesse momento, e quando ele fala vou expor tudo, você consegue observar que ele aumenta o fluxo de piscadas. Isso está associado à não visualização. E nesse momento também ele faz uma negação com a cabeça. Eu vou expor tudo e eu vou expor a conversa. Então quando ele fala vou expor tudo, ele faz essa negação com a cabeça, o que seria uma certa incerteza dele, por assim dizer. Ele não expôs tudo. Então eu vou expor tudo, mas não vou expor tudo. Dá para voltar só esse pedacinho para a gente ver? Começa a alterar o processo verbal, aumento de piscadas, não visualização e a negação com a cabeça. Então vamos lá, solta. Mas a partir de agora vou expor tudo, né, expor toda a conversa que eu tive. E é com a tão menina, sutil, né, Vitor? todos os nossos E você momentos, percebe, a gente percebe agora. que é íntimo. Lubrificação labial também significa que a ansiedade aumentou, né? Quando a ansiedade aumenta, a adrenalina, o cortisol, a noradrenalina causam alterações no nosso sistema digestório. Por subconsequência, isso acaba deixando a famosa garganta seca. Então, quando a minha adrenalina ela sobe, momentaneamente eu começo a lubrificar os lábios. Isso é tensão. Só que a tensão aumentou especificamente nessa fala. Vou expor tudo. E geralmente isso está associado a uma coisa chamada ponto quente. Tem uma ansiedade basal, como eu falei no começo, observei. Há uma ansiedade basal do caso, da situação, dele ser o Neymar, está sendo acusado do que está sendo acusado e falar para a mídia. Porém, quando a ansiedade se eleva, ali geralmente é um ponto quente e pode ser um ponto de grande incerteza do que ele está falando. Ele não tem certeza que ele vai expor tudo. É isso? Ok. Em frente. Mas é necessário abrir, é necessário expor para provar que realmente não aconteceu nada demais. Interessante aqui também, Flávio. Interessante aqui também dizer que não aconteceu nada demais. O volume vocal cai drasticamente. Então ele está falando, eu vou expor, e interessante dizer que não aconteceu nada demais. Isso quer dizer o quê? Isso geralmente é um sinal de incongruência. Quando eu tenho certeza do que eu falo, eu aumento o meu volume vocal. Quando eu não tenho muita certeza, não concordo muito com alguma coisa, eu preciso falar, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Abaixo meu volume vocal. Tá. Vamos em frente. Logo após esse vídeo, vocês vão ver todas as mensagens, tudo o que aconteceu nesse dia e no outro dia. Porque o que aconteceu em um dia foi uma relação entre homem e mulher, dentro das quatro paredes, algo que acontece em todo casal. E no dia seguinte não aconteceu nada demais, a gente continuou trocando mensagem, ela me pediu uma lembrança por filha e eu ia levar. E agora fui pego de surpresa por causa disso. E aí? Ok, maravilha. A gente consegue observar que quando ele entra especificamente para falar da Nájila, né, e do que aconteceu, ele começa a fazer contrações aqui, é bem observável, aqui no canto dos lábios, se esticando de maneira lateral, certo? Isso quer dizer o quê? Uma microexpressão de medo. Medo? Isso, utilizado pela a musculatura utilizada no caso é o músculo risórios,
unidade de ação 20. E o medo em excesso, ele começa a falar. Não foi nada demais, e o lábio vai ficando cada vez mais fino e se esticando horizontalmente o canto dos lábios. O medo em excesso pode estar associado a uma coisa chamada detection apprehension, que é o medo de ser pego no pulo, certo? O medo de dar com a língua nos dentes, o medo de falar algo que não deveria. Então isso significa que ele está mentindo. Pode ser apenas o medo de usar uma palavra que legalmente pode complicar ele, certo? Mas é medo. Não necessariamente que seja mentira. Ele não está tranquilo como está afirmando. Eu estou tranquilo, estou de consciência limpa, vou falar o que aconteceu. Não. A expressão que a gente veria geralmente é raiva, como no começo. Quando ele fala da acusação de estupro, convicto, sem titubear, expressão de raiva. Porém, a hora que ele vai falar do que ocorreu no quarto, medo, aí ele começa a usar afastamento verbal. Ele não fala, eu não fiz nada. Ele fala, não ocorreu nada demais. A ausência de pronomes pessoais especificamente nesse momento, quando se refere ao que ocorreu dentro do quarto. Ele não fala, não, eu não fiz nada. Talvez ele tenha até dúvida sobre se o que aconteceu teve a gravidade que foi imputada. Pode ser também, exatamente. Né? Vamos ver a Nájila. Vamos ver o que ela tem a dizer, como é que você vai analisar o depoimento da moça para o Roberto Cabrillo. Vamos lá. Ok. Qual o seu nome completo? Nájila Trindade Mendes de Souza. E quem é a Nájila Trindade Mendes de Souza? Uma pessoa comum, que trabalha, estuda, sou modelo, estudante de design de interiores, que gosta de esporte, que treina. Uma coisa só interessante, antes da gente entrar na pauta principal, que é a pergunta, você foi acusada de estupro, né? É interessante reparar aqui a forma com que ela está se apresentando, né, nessa entrevista. Ela está com uma roupa que tem desenhos infantis, certo? Está com o cabelo preso, você não vê as fotos que foram divulgadas na mídia, as fotos que ela, de modelo, vamos dizer assim, né? É uma mulher mais sensual, né? E o que isso significa? Isso pode ser uma coisa chamada de S3, Impression Management, que basicamente é uma tentativa de dar uma manutenção na minha aparência, de forma a dar uma imagem mais crível, uma imagem de maior credibilidade. Então aqui, o que ela passaria a ideia? De pijama, com a palavra love, né, amor na camiseta, um desenho, cabelo preso, sem maquiagem, sem roupa sem decote. A imagem que seria traduzida seria uma pessoa caseira, uma pessoa boa, uma mãe de família, uma pessoa boazinha. E o que já aconteceu no Brasil, não estou dizendo que seja o mesmo caso, né, que ela seja o mesmo tipo de caso, mas a Suzane von Richthofen, famosa Suzane von Richthofen, que participou ali do assassinato dos pais, na primeira entrevista dela ao programa Fantástico, ela está também de pijama, cabelo preso, né, cabeça baixa, um pijama colorido, cheio de desenho do Mickey, da Minnie, e também o mesmo comportamento, vozinha mais baixa. Então, poderia ser uma tentativa, como a Suzane quis passar a imagem de garotinha em defesa, aqui no caso de passar de uma mulher comum, como ela mesma fala, uma mulher comum. Ela não fala sou uma mulher comum, ela abre com uma mulher comum. Dança, sou filha, mãe, pessoa comum. Vamos começar com duas perguntas essenciais. Você foi de fato vítima de estupro por parte do jogador Neymar ou foi uma relação sexual consentida? Fui vítima de estupro. Você foi vítima de estupro ou foi apenas uma agressão? Agressão juntamente com estupro. Ok, bacana, interessante aqui. Antes, o fluxo verbal dela. Sou filha, sou mãe, sou pessoa comum. O fluxo verbal se mantém aqui. Você foi vítima de estupro ou foi apenas uma agressão? Estupro e uma agressão. Então, essa quebra no fluxo verbal já é um ponto que a gente pode segurar aqui para ter uma incongruência. Só para você entender, Flávio, quando eu falo incongruência, eu não falo assim, então quer dizer que por esse pontinho, porque a pessoa puxou a bochecha, ela mentiu. Não. A metodologia SCANS, ela entende que você tem a regra 327, pelo menos 3 sinais incongruentes em até 2 canais, porque são 6 canais, face, gestual, visual, auditivo, em até 6 canais durante 7 segundos. Porque as pesquisas mostram, pesquisas desenvolvidas pela Emotional Intelligence Academy no Reino Unido, mostram que em 7 segundos é o tempo que o cérebro está associado àquele estímulo. Então você mostra uma foto, durante 7 segundos haverá reações, tanto se a pessoa mentiu quanto se a pessoa não mentiu. Depois de 7 segundos o mentiroso vai te levar para um lado que ele entende. Então aqui é bacana. Então aqui nesses 7 segundos, aqui nesses pequenos 7 segundos que a gente conseguiu observar antes, que está no canal, né? No canal eu mostro esses 7 segundos, a gente consegue observar que o fluxo verbal dela se altera, certo? Pela primeira vez no vídeo, aqui, ela troca as posições da mão, fazendo um gesto chamado de pacificador, autopacificador, massageador, que é um gesto que indica que a minha ansiedade se elevou nesse momento. Então eu estou me pacificando, certo? E ela não consegue verbalizar de uma vez só.
Em paralelo, não sei se a gente vai conseguir ver, porque é uma microexpressão de medo em intensidade B. Antes dela falar a palavra estupro e agressão, né? Quando ela vai falar a segunda palavra, ela faz uma microexpressão de medo. Então são 3 pontos. Quebra de fluxo verbal, expressão de medo e gesto pacificador. Isso quer dizer mentira? Isso é um ponto forte de incongruência. Sim. De incerteza. Sim. Ela não tem certeza do que ela está falando. Isso. Segundo a análise. Sim, ok. Você reafirma que foi vítima de estupro. Fui. Mas por que então o seu primeiro advogado diz que você relatou a ele ter sido vítima de uma agressão, não de um estupro? Primeiro que ele não estava acreditando totalmente em mim. E eu senti um preconceito da parte dele. Porque ele disse pra mim que... você vai ter que cortar a unha, a gente vai ter que levar isso pra frente, mas você... Então, o que deu a entender que você foi estuprada, você não foi estuprada, você deu porque você quis, você fez porque você quis. Então, eu vou isentar essa parte, eu não vou colocar essa parte. Vou falar agressão porque eu tenho as provas, você me mostrou as provas da agressão, que foram as fotografias. E eu acho que ele só acreditou em mim porque ele viu a foto que o próprio Neymar mandou para mim. Aqui, no momento seguinte a essa frase dela, ele viu a foto que o próprio Neymar mandou para mim. Ela vai fazer uma microexpressão de felicidade. Se tiver como ser bem rápido, se eu não me engano é exatamente aqui, ela vai elevar os cantos dos lábios bilateralmente, pela unidade de ação 12, musculatura zigomática maior, e fazer uma microexpressão de felicidade. Tenta só dar um toquezinho, um play e um pause, para ver se é o que eu estou falando. Para frente ou para trás? Para frente. Para frente, vamos lá. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho, pode deixar um pouquinho. Foto machucada. Aí. Vamos voltar um pouquinho, que realmente é um AU12 em intensidade B. Pode passar para frente. Para frente. Foi possível ver? Você consegue ver que essa ruga aqui em forma ondulada volta um pouquinho para frente. Que realmente a microexpressão facial tem a duração aqui. Aqui a gente tem uma microexpressão de felicidade. Há o deslocamento do que a gente chama de região do triângulo infraorbital, que é esse triângulo aqui abaixo da pálpebra inferior. A ruga do canto dos lábios, ela ganha uma extensão maior e fica angulada, o canto dos lábios se eleva e há um deslocamento de pele aqui no sulco nasolabial, que é esse sulcozinho aqui. Essa microexpressão de felicidade, quando eu estou falando de algo que é ruim, um estupro, é no mínimo incongruente, certo? Então poderia ser uma coisa chamada de duping delight, ou duping delight. É o prazer de enganar, né? Basicamente é quando um mentiroso sente que a história dele está funcionando e começa a se sentir feliz por isso. E aqui um ponto bacana... Teria o ponto isso teria sido gerado pela foto que o próprio Neymar mandou para mim, que é exatamente o que ela fala. E percebe que ela, nesse momento que ela vai falar da foto, como você mesmo observou, muito bem observado, Flávio, ela começa a olhar para vários lados. Esse é PNL. E especificamente a hora que ela vai falar da foto do Neymar, ela fica com o rosto aqui, ó, com o olhar aqui, só no entrevistador dela. Isso pode ser uma coisa chamada de facial feedback, que geralmente acontece junto com o duping delight. Que é o seguinte, quando eu estou contando a minha história, eu preciso checar se ela está funcionando, se você está acreditando na minha mentira. Então eu vou abdicar de toda a minha história, toda a minha narrativa, todo meu gestual para... E aí foi isso que aconteceu. Balançou a cabeça, quer dizer que ele está concordando comigo. E a hora que ela fala do Neymar, você vê que ela está aqui. E eu fui para lá, eu fui para cá, o olho acompanha a mão, o olho vem para cá. E agora eu vou falar da foto do Neymar. E o Neymar me mandou a foto. E um sorriso de felicidade. Só que a técnica de jornalismo, você faz assim para só deixar o cara falar mais. Não quer dizer que você está concordando, não. Aí a técnica acontece. Mas aí é pior para ele. Ok. Tem mais operação? Para ela, no caso. Como é que você conheceu o Neymar, Nájila? Através de uma rede social. Qual foi a rede social? Instagram. Como é que foram as conversas? Como é que você as escreve? Normal, eu mandei uma imagem para ele, não era foto nude meu, era um texto, e ele respondeu e a gente começou a trocar mensagens. Certo. Você viu que a hora que entra na explicação da foto, normal, eu mandei uma foto, aí ela abaixa o volume vocal, não era um nude meu, certo? Então, abaixa o volume vocal, pode ser que seja uma incerteza, seguida de uma microexpressão de medo. Você conseguiu observar, além da engolir em seco, na hora que ela vai começar a falar, ela abre a boca. Tem nude na história, provavelmente. Vitor, e você, você fez toda a análise do Neymar, toda a análise da Nájila.
Se você pudesse dar o seu parecer sobre essas duas situações, claro que mantendo a sua isenção e analisando essa linguagem verbal e facial deles, o resumo de tudo que a gente poderia tirar. Tá. O que a gente consegue observar do caso Neymar e Nájila é que basicamente, eu falo em pé ou eu sento para falar? Posso falar daqui mesmo? Claro. Tá. Basicamente, o Neymar ele apresenta um comportamento convicto quando ele vai falar sobre a acusação. Ele realmente fala, não estuprei, não tenho relação nenhuma com estupro. Ele vai direto, ele não titubeia, ele tem um comportamento convicto quanto à acusação de estupro. Isso, eu inclusive falo no vídeo isso. Esse é o meu resultado do laudo. Porém, quando ele vai falar sobre o que ocorreu dentro do quarto, ele mostra ali sinais de incongruência, afastamentos verbais, expressões de medo, né? E o que ocorreu dentro do quarto a interpretação pode ser variável. A gente estava falando assim que uma pessoa pode considerar algo passível de sentir raiva, um tapa, uma ofensa ou simplesmente levantar e ir embora, né? Então, a garota, ela mostra isso. Ela mostra congruência, convicção, quando ela vai falar que ela ficou incomodada com o que ocorreu dentro do quarto. Porém, quando ela fala especificamente sobre o que ela espera com o desfecho da situação, a gente vê sinais de incongruência. Nessa mesma entrevista, um pouco mais para frente, é perguntado para ela, você espera alguma indenização, uma forma de indenização? Ela quebra novamente o fluxo verbal dela com uma longa pausa, abaixa a cabeça, levanta os ombros, que é um sinal conhecido como efeito tartaruga. Quando eu não tenho certeza, eu tento me esconder. Criminosos, quando vão assaltar, usam o efeito tartaruga e olham para os lados. Eles não têm certeza do que eles vão fazer. E dá um drástico, uma queda de volume vocal. Não. Voz ficando aguda. E a voz fica aguda justamente por causa do medo. Então ela mostra incerteza nas motivações dela em relação ao que ela está fazendo. Porém, ao que aconteceu dentro do quarto, ela realmente sente raiva. É o mesmo tom de voz baixo que o Celso teve quando saiu a história do casal. Baixou a voz. Ela vem em campo, a seleção brasileira deu uma goleada em Honduras sem o Neymar. Vamos ver como é que foi. Uma equipe campeã, ela se constrói durante a competição, ela se fortalece durante a competição, ela aprende durante a competição, ela passa por adversidades em cima da competição, ela se confirma durante a competição. Bom, a verdade é que o Neymar está fora da Copa América. Que o Brasil mostrou que tem capacidade para ganhar a Conca Champions, que é o que Honduras disputa. Conca Champions, o Brasil ia detonar, mas é Copa América. Vamos ver os números do Brasil com e sem Neymar em campo, excluindo esse jogo, tá? Já estava preparado antes. Vamos ver como é que o Brasil se comportou quando teve o Neymar em campo e quando não esteve. Em cima disso tudo, os 3 campeões mundiais, o Chico, o Celso, nosso Joseval. E aí, Miller, o que dá para deduzir disso? Como é que o Brasil chega para essa Copa América? Não, o Brasil chega como um dos favoritos, sim, junto com a Uruguai e a Argentina. Acho que os 2 grandes adversários tradicionais do Brasil são essas 2 seleções. O Brasil também chega com muita força. É claro que não é parâmetro esse jogo para o Tite escalar sua equipe, até porque, como ele bem disse, os atacantes que entraram e depois, no decorrer do jogo, eles fizeram gols, né? Então é importante dizer que o Tite vai, acho que, priorizar, né, a primeira escalação do primeiro jogo, né, na estreia aqui no Morumbi. Desse fato que está acontecendo com o Neymar, que é pessoal, que é particular. E aí o Tite pode finalmente falar sobre seleção brasileira sem ter que ficar linkando performance da seleção brasileira com o caso Neymar, que, queira ou não, é um caso indigesto. Acho que acaba sendo bom para todo mundo. Eu acho que é um prejuízo enorme para a seleção brasileira a ausência do Neymar em tudo. Parte técnica dentro de campo, a parte dos torcedores também, eu acho que... Você viu, tinha 16 mil pessoas no estádio. Sem o Neymar... Imagina se com o Neymar teria 16 mil pessoas. Sem o Neymar, eu acho que é um prejuízo. Mínimo. Eu acho que os torcedores não vão para ver o jogo do Brasil como iriam. A gente deixa de ter uma referência, né, maior hoje dentro de campo, que é o Neymar. E tecnicamente eu nem se fala. Eu acho que agora todo mundo, eu acho que é legal o Neymar não ir por tudo que está acontecendo, tudo.
Mas para quem está lá dentro, a gente sabe aqui que nós jogamos, o Tite, aí ele sabe que também aperta para ele. Se ele não ganhar a Copa América, o Tite está com a corda no pescoço, tá todo mundo, já começa, o Tite era unanimidade há um tempo atrás, né? Hoje não é mais. Antes da Copa do Mundo. Hoje já não é mais. Então ele perde um jogador que nem o Neymar. Nós já não temos tantos jogadores assim, entendeu? No elenco hoje brasileiro. Antigamente eu não ia para a seleção e o Miller não ia e o Careca não ia e o Romário não ia e o Bebeto não ia o Edmundo e o Evaí, olha quantos nomes eu citei aqui. Hoje não vai o Neymar, o que está todo mundo falando? Voltou o Willian. E aí, Vampeta? E aí todo mundo está falando que o Willian não era assim, se perde muito mesmo, como o Edilson falou, né? A qualidade técnica do Neymar só é ver, né, os números dele, tudo com a camisa da seleção. Só que é o seguinte, os caras vão ter que jogar. Por exemplo, você pega as gerações que foram campeões, você pega, por exemplo, em 70 você tinha um Caju, um Edu no banco, aí já vem em 94 os atacantes reserva. Miller, Viola e Ronaldo Fenômeno. Paulo Sérgio. Os 3K é craque e o Paulo Sérgio também correria. Pra me matar, viu, Paulo Sérgio? Mas é verdade. Aí você pega... Aí eu tava no banco na Copa do Mundo de 2002, o Edilson falava assim, como é que a gente vai ganhar a Copa do Mundo? Olha o tamanho da bunda do Ronaldo. Aí o Ronaldo ia fazia gol, a gente olhava para ele e falou, falei da bunda, não falei que ele é ruim. Quer dizer, o próprio Edilson foi cortado numa Copa América por coisa muito mais simples, aqueles pega para capar 98, 99, 2000. As famosas embaixadinhas. As embaixadinhas, o Vanderlei, depois do jogo, cortou o Edilson, sabe quem foi convocado? Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho entra no jogo. E o Luxemburgo não viu nada. Não viu nada, contaram pra ele. Ele chegou lá, ele tava veio com não sei de onde é que ele tava. Ele tava com a Roberto Diogun, alguma coisa aí. Quando ele chega, o Flandinho na porta e fala, você viu o que aconteceu? Ele falou assim, não. Você não viu o negócio do Edilson? Copa América, de 99. Aí é melhor cortar. Mas ali tinha uma mágoazinha dele. Aí que eu tô falando assim, Copa América 99, aí Edilson não foi o Ronaldinho Gaúcho, que virou... Foi 2 vezes melhor do mundo, entrou no jogo contra a Venezuela, onde a gente já estava dando mais de Copa 4. América. Copa América, dali. Olha então como é as coisas. Então, quer dizer, os caras têm que bater no peito. Ó. O Coutinho joga no Barcelona, o Firmino joga no Liverpool, acabou de ser campeão europeu, o Willian foi campeão agora com o Chelsea. Vamos ver isso também, porque quando eu chegava na seleção, eu sabia que o Ronaldo era o cara, que o Romário era o cara, que o Miller. Mas digo, peraí, mas eu também sou o cara no meio. Se não der aqui, se não sair redonda daqui, eles não vão pegar a bola lá. Não vai ser o cara nem... Então, quer dizer, os caras têm que parecer omisso e começar a dar cara para bater. É um momento bom. Porque eu não acho que a Copa América resolve tudo. Que o pior vai ser as eliminatórias. Copa América aqui no Brasil, o Brasil é favorito. Depois, nas eliminatórias é o seguinte, você vai lá em Quito, enfrentar o Equador, o país todo. A própria Bolívia, o Brasil não ganhou nas últimas eliminatórias lá. Aqui vai ser 5, 6. O problema não está na Copa América. Vai vir as eliminatórias. Aí você vai ter que contar com o Neymar e muito. Agora, só para finalizar, Fravito, ninguém falou isso, mas eu tenho que falar. A contusão do Neymar. Arrumaram um jeito. Eu ia falar. Eu já joguei. Um contrastezinho. Eu já joguei como professor aqui. Michele, assim como o professor que deu uma aula para nós agora. A gente também sabe o que é tornozelo. O que tem? Como diz o Milton Neves, eu estou pegando o Milton Neves que ele falou. Ele foi muito bem. Contusão psicológica. Flávio, como se diria não veio o diagnóstico dos médicos? Ué, mas os médicos lá do PSG falaram que ele tem que ficar um mês fora. Ele pôs até uma foto do pé dele super inchado, assim, do lado. Quem joga no ataque que eles dois jogavam, aquela beliscada com aquilo ali, sair... Por exemplo, se for um negócio de ficar com a emoção porque apareceu a foto com tornozelo, é o que mais tem com os atacantes. E aí você vai fazer o contraste. Vocês estão dizendo que é migué, é isso? Não, ninguém está falando migué, eu estou falando assim. Não me comove vendo um tornozelo inchado. Não me comove. Não precisaria cortar se não tivesse esse problema. Não foi uma contusão para corte. Sabe o que é? Não me comove, sabe o quê? O Neymar sair andando no jogo, correndo, e depois sai de muleta. Isso não é nós três que estão falando, não. Os outros programas esportivos que tem jogadores trabalhando, o Neto na falou ESPN, na Fox, na Band, a gente... Olha, eu fiz esse jogo aí segunda-feira, que tava todo mundo, pô, os caras tudo falando a mesma coisa, não é? Eu sempre gosto de assistir jogo sozinho, na minha casa.
Mas um colega meu lá que sempre assiste, de vez em quando, ele subiu da praia e um bicão, tá assistindo né? comigo. O bicão chega ali, meu tá. colega. Eu disse pra ele assim, quando o Neymar caiu, eu disse assim, ele vai sair. Aí ele disse, você tá de sacanagem. Eu falei, fica vendo. Aí quando ele foi pro banco, eu disse pra ele assim, vou mais além. Ele vai ser cortado. Não, mas deixa eu te falar. Quer dizer, ele tinha que ter um motivo pra sair da seleção. A maldade não começou aí. A maldade começa... Ele tinha que ter um motivo. A maldade O Tite não tinha moral pra cortar ele. A maldade começa, Miller, quando ele começa a pegar a bola no meio campo e quer fazer graça em cima do cara. A maldade já começa ali. Chamando, exatamente. Flávio, a maldade já não falando que é Miguel. Mas eu tô falando que é Miguel. Eu tô falando que não teve contusão coisa nenhuma. Mas o detalhe... Não pra cortar. Não, mas que sair do campo. Mas que houve a torção, houve. Não, isso aí houve uma claro. corte. É o que mais tem nos atacantes. Mas não rompeu o ligamento. Houve uma maldade maior ainda nos bastidores, que eu vou te falar o seguinte. As mais ligam, vem aqui. Queria o Marcelinho fazer assim, vem. Fecha nele. Vem mim. Que nem o Celso perguntou pro Vila, o Neymar já tá sabendo que vai estourar essa parada toda. Sim. Não foi surpresa nenhuma, ele tá sabendo. Então, as mais línguas lá, advogado já tinha ido negociar. Fala que o Neymar não treinou 3 dias na seleção, você viu que ele ficou 3 dias. Que tava com o joelho ruim. Já sabendo que ia estourar. Olha o que vocês estão falando que é Miguel, hein? Bom, aquilo ali fala o contrário, você na hora, volta normal, uma semana, 2 dias aí, água quente e gelo. Isso enxuga na hora, enxuga. A maldade já fala assim, que o Neymar, já sabendo que ia estourar a parada, ficou 3 dias sem aparecer no campo. Quando treinou, o Miranda deu um beijo, a gente fala, deu um beijinho no tornozelo, ele já quis. Depois chutou a bola no gol e já... Quer dizer, isso tudo em relação ao escândalo, que não tem ninguém mais que queira jogar bola que o Neymar. Até Fominha e tudo, mas os 3 dias de treino na seleção já foi em virtude dessa confusão. Lembra que eu falei na semana passada, Michele, pra você no Gazeta Esportiva? Sim. Que o Neymar não tinha cabeça pra jogar a Copa América. Não tinha. Não tinha cabeça. A cabeça joga tanto quanto os pés. Tanto que quando ele saiu... Ele tinha que ter um motivo pra sair da seleção. Tipo uma saída Exatamente. Os caras chegou no vestiário depois do jogo. Ele não podia falar assim, olha, eu vou sair porque eu não tenho cabeça. Aí os patrocinadores... E outra coisa que então. pega, quer ver? Tudo bem, deu uma aula aqui de tudo, de não ser condenado, mas o estrago tá feito. Sabe que tem aqueles maluqueiros que falam, ô estuprador! Isso aí, sem dúvida. Isso vai pagar do trabalho. Sem dúvida. É verdade. Sem dúvida, isso aí sem dúvida. Não, eu acho que... Ao contrário, acho que as meninas não. estrearam no Mundial contra a Jamaica e ganharam muito bem. Vamos ver. Meus amigos, domingão de manhã combina com o quê? Um passeio no parque, dormir até tarde. Combinou mesmo com a camisa amarelinha no corpo. Aqui em São Paulo, mais especificamente no bairro da Moca, a torcida fez a festa. Eu achei que a gente foi bem, a gente conseguiu jogar. Eu acho que esse é o jogo mais fácil, vamos assim dizer, pra gente. Cara, pelo menos mais um golzinho e pelo coração São Paulino da Cris, né? Mais um golzinho da Cris. Dale, 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 meu Brasil! Dale! O meu Brasil! E no meio da festa verde, azul e amarela sobrou até pro craque Neymar. A Cristiane é melhor que o Neymar. Eu lembro na Copa do Mundo, quando também o Brasil começou mal, aí, né, meteram lá a Marta, riscava na Olimpíada, riscava, aí a Marta, as meninas perderam e o masculino ganhou. Gente, é só tomar cuidado para não colocar uma carga em cima das meninas que elas não conseguem segurar. É impossível as meninas ganharem o Mundial. Mas essa não há condição. bem, claro. Tem pelo menos 10 seleções bem melhor mas que nessa comparação veio de 9 derrotas consecutivas. Mas essa comparação Neymar e Marta faz muito sentido. Quantas vezes a Marta foi melhor do mundo? 6 vezes. Não, tudo bem. Só cuidado 6 vezes. Eu tô protegendo as meninas. É impossível
A camisa do Santos pro Ricardo da Silva, a bola pra Karen Duarte. Tem uma semana para retirar o prêmio aqui na TV Gazeta. E olha, o Edmir, canal do torcedor, você que mandou foto pra gente pelas redes sociais, Edmir Antônio, comigo lá no colégio ali, ó, na festa junina hoje, beijão. Guilherme Matheus Moreira, da cidade de Tiradentes. José Francisco Moron com Capetinha lá em Sorocaba, epa! E o Anderson de Miranda de Guarulhos assistindo Mesa Redonda. Valeu, obrigada. E a enquete deu que na Copa América sem Neymar a seleção é a grande favorita, 61% dos votos. O mestre quer meio minuto, mas antes eu quero falar do Alfama dos Marinheiros, todo mundo convidado. Vamos comer o melhor bacalhau do Brasil depois do programa. E você tem que ir lá dar esse presente para sua família. Alfama dos Marinheiros, o melhor da comida portuguesa em São Paulo, melhor no Brasil. Pamplona 1285, aqui pertinho da Gazeta. Telefone 11 3884-9203. 3884-9203. Melhor para você, para sua família e para o nosso mestre. Pois não, meio minuto só, porque eu falei que a legítima defesa não é compreendida pela sociedade brasileira. No exemplo do pai que matou o ladrão dentro da sua casa às 2 da manhã, com quem eu comentei, ele falou, mas ele precisa fugir 24 horas para escapar do flagrante. É isso que nós temos que desmistificar. Se acontecer comigo, entrar o ladrão na minha casa às 2 da manhã e eu tiver a sorte de matá-lo, como cidadão brasileiro, que é um Estado democrático de direito, quero ligar para o delegado e falar, doutor, acabo de matar um bandido, o corpo está aqui. Por favor, mande o carro de cadáver, que eu não quero que minha mulher e meus filhos vejam isso aqui. Muito obrigado e boa noite. Muito bom. Gente, Ontem... O quê? Ontem. Sim, foi uma data muito importante para todos nós. Nós temos uma pessoa que a gente ama muito, aqui com a gente. E ontem foi aniversário do nosso querido Chico Lang. Chico, vem cá. Vai soprar seu bolo, meu velho. Vai soprar a velhinha, Chicão. Mas vela azul e branca? Quem será? Vamos lá. Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade. Muitos anos de vida. Viva o Chico Lang! Deus te abençoe, meu velho. Chico Lang é um amigo querido, é o símbolo do Mesa Redonda, é o nosso mais antigo participante do Mesa. Passou por momentos difíceis, mas está superando, porque os grandes homens, eles têm os seus momentos ruins, mas eles crescem e eles sobem. Deus te abençoe. Bem-vindo ao nosso convívio todos os dias, vocês sabem. Chico, você é o Mesa, beijo. Estamos encerrando o nosso Mesa Redonda de hoje com essa nossa homenagem, essa nossa energia maravilhosa para o Chico Lang.